Eu falo muito do livro Levar Adiante, do Bill Wilson, que fala da experiência do AA. Tenho ele aqui na minha estante, a história de Bill Wilson e como a mensagem de AA chegou ao mundo inteiro. O nome Levar Adiante, o cara chegou para ele, né, e disse assim: poxa, bacana o que você está fazendo, etc, etc. Ele falou assim: você achou bacana? Então leve adiante. Multiplique, toque para frente, ajude as pessoas a parar de beber. Então, o que eu acho que é interessante a gente refletir, e aí isso tem a ver com a ciência da inovação bimodal, nós temos 4 campos operacionais para a gente poder analisar como é que a inovação humana acontece. A inovação pessoal, grupal, organizacional e civilizacional. Cada uma tem características específicas, mas elas transitam uma com as outras. Uma influencia a outra. A inovação civilizacional é essa que a gente está vivendo agora, quando chega uma nova mídia, ela é mais espontânea, porque ela é menos dirigida. Ninguém inventou assim: eu vou inventar o celular, aí depois que eu inventar o celular, aí nós vamos ter, as pessoas vão acessar a informação, e aí a partir do momento que elas vão acessar a informação, elas vão ficar, vão ter uma outra informação, e aí elas vão começar a participar politicamente mais da sociedade, por exemplo. Ou elas vão ter mais poder de escolha. Ela não pensou isso, ela só falou: vou fazer um celular para vender, como aconteceu lá atrás, né? Quando se inventou a prensa. Gutenberg não teve, ele não teve assim, a intenção dele era simplesmente vender bíblias mais baratas. Ele era um empreendedor, ele queria resolver os problemas do leitinho das crianças. Depois você teve as consequências. Então essa é a inovação civilizacional. A inovação grupal, o livro Levar Adiante, do Bill Wilson, é um livro sobre inovação grupal. E aí a gente pode aprender, a gente vai aprendendo, cada campo desse ensina para o outro, e aí a gente ajuda, e aí faz uma transição entre esses diferentes campos para a gente poder aprender mais sobre inovação. Então eu escolhi aqui uma frase do artigo do Bill Wilson, que ele diz: abre aspas para ele: a dor é a pedra de toque de todo o crescimento. Repito, a dor é a pedra de toque de todo o crescimento. Quando a pessoa tem problema, ela sente, entre aspas, uma dor. Eu gostaria de resolver tal problema. É aquela chamada dor do cliente. Então você vai ofertar ao cliente, vai ofertar à pessoa, né, uma minimização daquela dor. E aí, a partir daí, você então começa um processo de inovação, você começa um processo de tentativa de mudança. E olha o que é interessante quando a gente vai pegar a experiência do AA. Se você reparar bem, e a gente está falando nesse artigo de disrupção e mente, se você reparar bem, o que o AA ensina? Repara que você não tem nos bares, nos botequins, cartazes do AA. Você não tem, como aqui em Teresópolis tem uma banquinha, assim, uma espécie assim de um carrinho, em que pessoas ficam tentando levar os outros para a igreja. Você não vê isso no AA. O AA é aquela ideia, é o seguinte: meu irmão, olha a frase: quer parar de beber? Se você bebe, é um problema seu. Se você quer parar de beber, é um problema nosso. Eu até aqui na questão do futurismo fiz isso também. Se o futuro é uma coisa que te incomoda, é um problema nosso. Se o futuro não te incomoda, é um problema seu. Aí você tem aquela ideia da Ayn Rand que, se você ignorar a realidade, você pode ignorar a realidade, mas não as consequências de ter ignorado a realidade. Essa frase da Ayn Rand, que elogia o AA, tem um capítulo no livro dela que ela elogia
a oração da serenidade do AA, né? Aquela serenidade para as coisas que eu não posso modificar, coragem para o que eu posso e sabedoria para perceber a diferença. No momento em que você consegue entender essa dinâmica, eles vão ensinar para a gente o quê? Se você tem uma necessidade de uma mudança disruptiva na sua vida, que é parar de beber, não adianta fazer a cabeça da pessoa, não adianta tentar convencer. O próprio processo que ela vai entrar, a confusão que ela vai gerar, os problemas que ela vai gerar, ela tem que se autoconscientizar, porque o esforço que ela vai fazer para poder sair daquela situação é muito grande, tem que ser endógeno e não exógeno. E isso tem a ver com a disrupção. Por isso que eu cheguei num determinado momento, depois que eu escrevi o primeiro, o segundo, o terceiro livro, que a gente vai, bate nas empresas e bate lá e diz, querido, e vamos lá, e vamos fazer e tal. E eu percebi que as pessoas não queriam. Eu falei, cara, mas o que está acontecendo? Olha a lógica, olha o que está acontecendo. As pessoas não estavam afim. Então eu percebi que não adiantava tentar convencer, tinha que atrair. Aí o que eu faço? Eu jogo minhas garrafas como se fosse um náufrago, eu jogo as garrafas o tempo todo no mar e vejo quem é que chega. E muita gente chega e diz, pô, eu gostei daquele não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eu vejo, cara, esse cara pegou a garrafa. É mesmo, eu trabalho com a mesma filosofia do AA, porque a gente está vivendo dentro da inovação civilizacional, estamos vivendo uma inovação civilizacional disruptiva. E as pessoas, para que elas possam sair dessa situação, elas precisam de um movimento endógeno. E aí, nesse artigo, eu trabalho com uma novidade. Eu digo assim, existem 3 mentes. Eu já até pensei numa 4ª, mas vamos trabalhar só com 3. A mente 1, e nesse artigo é a novidade do artigo, eu chamo de mente incremental. É a mente que trabalha em cima da operação, mudanças pequenas. Essa é a mente que leva, de maneira geral, a nossa vida. É a mente mais automática. Depois nós temos a mente 2, é a mente radical. Algumas mudanças que eu vou fazer na minha vida, né? Mas elas não são mudanças mais filosóficas, não são mudanças mais que vão mexer com áreas mais profundas, com determinados valores dentro de mim, então aquilo, e crenças, então aquela ali é a minha mente radical. E tem a mente disruptiva, que é a mente que precisa ser ela precisa aparecer para resolver determinadas questões filosóficas, fazer revisões filosóficas. Quanto mais filosófica é a minha maneira de pensar, mais ela está enraizada nas mentes automáticas. É isso. O que vocês dizem? Nepô, por que uma pessoa vai entrar na Bimodais para ser aluno, para fazer parte da escola? Qual é o motivo? Acho que o principal motivo, pela experiência, a gente vai completar 4 anos, é o seguinte: as pessoas precisam ter uma visão do macro cenário para tomar decisões do micro cenário, decisões de curto e médio prazo. Tanto decisões pessoais, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, e muitas vezes, né, se tem empresa, startups e tal, na sua vida empresarial. O que a gente apresenta? A gente apresenta um cenário geral, com foco no que está acontecendo, quais são as demandas que existem pessoais, e a gente fala aí de disruptores, a gente fala de excelência, a gente fala das mudanças necessárias, e a gente fala das mudanças profissionais. Qual é o método que a gente usa aqui na escola? O nosso método é o seguinte: pílulas diárias de 18 minutos. Não adianta você vir fazer um curso, ficar lá durante um período e depois você simplesmente ficar, entre aspas, abandonado, porque as coisas precisam ser o tempo todo colocadas no dia a dia. Então, todo dia eu produzo um áudio de 8 minutos para a internet e 10 minutos internos explicando, detalhando, mostrando as novidades, e a pessoa vai se ambientando com esse novo macro cenário
e vai ganhando. As pessoas que estão na escola, tem gente que está há 3 anos e pouco, não sai por quê?